Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Flávio, então, voltando para mais uma aula. A aula de hoje é sobre esse período histórico afastado, assim, que nós temos pouco conhecimento, pouco contato, que é a filosofia medieval. Vocês devem ter visto ali pelo material que a minha caracterização ela está bastante histórica, assim, bastante genérica. Essa é uma das áreas da filosofia que eu menos pesquisei, é um dos períodos, né, da história da filosofia que eu menos estudei, menos conheço, né? Então o que eu apresentei ali para vocês, e daí se vocês tiverem interesse também eu posso indicar um material secundário para pesquisa. O que eu procurei mostrar e chamar a atenção são primeiro para características gerais desse período, características históricas, então o que foi em termos de estrutura, assim, que, tal como os historiadores tendem a apresentar o que foi esse longo período, né, do que vai desde o século II, III depois de Cristo até 1200, 1300, aí, 1400, depende do tipo de historiador que vocês encontrarem, né, tem um longo período, né, histórico e que em que a filosofia foi dominada por preocupações vinculadas à ortodoxia, primeiro, né, no estabelecimento do que é a ortodoxia cristã. Então, quais são os dogmas fundamentais da igreja, como eles se definem, como que os conceitos que estão filosóficos, digamos assim, que estão na base do cristianismo, inclusive a ideia de Deus, a ideia do Cristo, né? Como eles devem ser compreendidos, e depois, conforme a história da filosofia medieval vai avançando, essas preocupações se colocam também no âmbito científico. Então, quais são as teorias oficiais da igreja sobre a estrutura do universo, do cosmos, né? Especialmente porque no período posterior as obras de Aristóteles se tornaram disponíveis no Ocidente, né? Então, como essas obras elas entravam em atrito com algumas teorias da igreja sobre o mundo físico, né? Então eles passaram a ser discutidas, né, entre teólogos, e o que gerou então uma segunda fase, digamos assim, de preocupações, que é não só preocupações propriamente teológicas, né, mas também preocupações científicas ligadas no conflito entre as doutrinas da igreja e as pesquisas que cientistas, né, ligados também à igreja vinham desenvolvendo. Então vocês lembram ali pelo material que a filosofia medieval está dividida em dois períodos principais, a chamada patrística e a escolástica. A patrística é a filosofia, digamos assim, que foi o primeiro esforço teórico, digamos assim, ligado ao pensamento da tradição cristã, que foi um esforço primeiramente de estabelecer os conceitos fundamentais do cristianismo. Então o conceito de Espírito Santo, o de Espírito, né, a Trindade, né, a transubstanciação da carne, vários das ideias que aparecem na Bíblia, que foram defendidas por Cristo, mesmo a ética cristã, qual a natureza dessa ética, a ideia de corrupção do homem, né? A ideia de que nós somos seres pecadores porque desobedecemos, digamos assim, as orientações de Deus, né, no paraíso. Tudo isso, então, como essas noções deveriam ser entendidas, é um tema que foi abordado, que foi desenvolvido durante a primeira fase da filosofia patrística, e depois, mais adiante, então, vocês vão ver também que então, essa primeira etapa, né, ela é chamada de cristologia, porque ela se ocupava, assim, principalmente do estudo, do debate sobre a natureza
e o significado da vinda de Cristo, então que foi, na verdade, esse foi o grande disparador assim da atração, né, do cristianismo, que a ideia de muitos, historicamente se diz, né, que muitos dos fiéis, assim, que a atração, né, da igreja cristã de fiéis se deu em função da promessa da salvação, da ressurreição, né, como no culto inicial de Cristo, a ideia de que ele ressuscitou, essa tese foi se espalhando, então muitas pessoas se sentiram atraídas, né, pela promessa assim, de renascimento, e os primeiros esforços então foi no sentido de tentar entender afinal quem era a figura do Cristo, se ele era um ser humano, se ele era alguma entidade especial, né, um Deus. Então foi esse o debate inicial. E depois essas primeiras especulações elas se colocaram contra também outras versões, né, como por exemplo a gnose, o gnosticismo, o maniqueísmo, uma série de versões alternativas, digamos assim, que poderiam ser mais ou menos aproximadas assim, dos textos clássicos do cristianismo. E boa parte, então, do exercício da patrística, além da cristologia, foi fazer uma defesa da igreja contra essas leituras que eram consideradas heréticas, né? Então foi o Santo Agostinho tem um papel fundamental, né, nesse, não só biográfico, né, porque ele se descreve como tendo sido um maniqueísta no início da formação filosófica dele, depois ele se converte, então, para uma versão de interpretação uma filosofia de vida, né, que era cristã mais ortodoxa, e aí ele passa então a tentar definir como os conceitos fundamentais do cristianismo deveriam ser interpretados. Uma questão também bastante interessante sobre esse período inicial eu acho que é mais vivo assim na patrística do que na tradição posterior, na escolástica. Vocês poderiam dizer que a filosofia escolástica é uma filosofia acadêmica no sentido próximo do que nós temos hoje nas universidades, mas a filosofia patrística ela está mais próximo da filosofia antiga, e eu queria também explorar, pelo menos muito sinteticamente com vocês essa ideia. A filosofia patrística ela é o cristianismo, digamos assim, tomado como filosofia de vida. Então, assim como existia no mundo antigo o estoicismo, o ceticismo, o cinismo, tem o epicurismo, né? Tem várias filosofias, os adeptos de Aristóteles sempre tem várias filosofias que prometem a vida boa. A filosofia cristã também surgiu e ela foi lida não como a gente lê hoje, assim, como uma espécie, como uma religião. Ela estava, embora tem sempre a referência à Bíblia, né, aos textos sagrados, a primeira apreensão que se deu em torno do cristianismo foi como um modo de vida. Então, o cristianismo foi uma maneira, para os primeiros cristãos, foi uma maneira de viver. Uma maneira de viver centrada na justiça, no amor ao próximo, na pobreza, né? E muitos cristãos desse período da patrística, então eles são os santos peregrinos, né? Que se mudavam para o deserto, para regiões remotas, para viver uma vida asceta, né? Com o mínimo possível, às vezes mutilando, né, e se submetendo a castigos e a privações corporais. Esses primeiros esses padres, né, santos, os primeiros santos da igreja, eles foram pensadores então isolados que foram aos poucos constituindo a maneira como hoje, né, a gente toma o cristianismo, mas eles têm um grande componente ali também de contribuição pessoal. Mas inicialmente a ideia que mais atraiu, digamos assim, a atenção para o cristianismo do ponto de vista filosófico foi que o cristianismo era uma filosofia. Era uma filosofia assim como o aristotelismo, como
o platonismo, né, como outras filosofias. Então ele era, digamos assim, justificado, discutido em relação a esses modelos antigos, né? E que tinha também toda uma dimensão ética, né, que eu tentei destacar ali no material para vocês. Eu vou, para deixar um pouco mais preciso aqui, eu vou ler uma pequena passagem do Schneewin aí, que menciona esse aspecto, né, que especialmente em relação à antropologia agostiniana, o modo como Santo Agostinho entendia o homem, né? O Agostinho dizia que os seres humanos eram criaturas projetadas para amar o bem, representando o bem que era representado por Deus, e a perseguição de coisas diferentes do bem, então, resulta da maldade incorporada em nós através da queda. Então, Agostinho é um dos autores que ele já acrescenta, digamos assim, elementos novos ao cristianismo primitivo, porque ele enfatiza a ideia, né, da queda como sendo um movimento, digamos assim, na história humana que coloca o homem numa condição de desgraça, de perda, né? A queda é realmente uma retirada, né, da boa-aventura, da bem-aventurança humana. Nós nos tornamos, através do pecado, nós nos tornamos desgraçados, assim, são seres que perdem a graça. Então a antropologia agostiniana é muito pessimista nesse sentido, porque é o único modo para o Agostinho de nós nos tornarmos, digamos assim, bem-aventurados novamente é por graça divina. Não existe salvação humana, assim, no sentido prático, né, que os homens poderiam chegar a algum tipo de perfeição por si mesmos, né? A única perfeição que o homem poderia alcançar é através da graça divina. O que nos torna melhores é o esforço que nós fazemos para nos aproximar de Deus, mas a plenitude humana, digamos assim, é só alcançada através do reconhecimento divino, né, através da figura da graça. Então, isso é uma coisa que depois vocês vão ver que na teologia protestante, né, especialmente alguns autores mais otimistas, eles tenderam a ver essa forma agostiniana, né, de representar o homem como um ser incapaz, né, de autodesenvolvimento, de um grau de felicidade por padrões humanos, né, como sendo muito pessimista. Então, alguns autores procuraram criticar essa visão. Se vocês provavelmente vocês não leram ainda, né, mas o Ralph Waldo Emerson, um filósofo americano, foi um dos autores que insistiu. Ele inclusive fundou uma igreja cuja base era centrada na ideia de que existe um eu humano elevado, né, e que nós temos que viver em função dele, né, e é ele que representa todo o progresso, toda a evolução, né? Então existia uma espécie de, dentro das leituras teológicas, existia uma reação a essa visão muito pessimista, né, do Agostinho. Existiu uma contra-tradição, né, que viu o homem como sendo essencialmente idêntico, né, à figura divina. Então nós somos, assim, como criaturas divinas, como centelha divina, nós temos a mesma natureza do Criador, e não tem por que acreditar que um grau de plenitude pode ser alcançado por nós mesmos. Então, mas o Agostinho foi, portanto, um pessimista. Ele dizia, o Schneewin diz ali, né, que ser e bondade eram essencialmente a mesma coisa para Agostinho, de modo que qualquer coisa feita por Deus era boa. O que nós consideramos como mal, o Agostinho defendia apenas uma ausência do bem, uma ausência que notamos quando vemos algo ser pior do que outras coisas do mesmo tipo ou de alguma outra espécie. As coisas, mesmo aquelas com o mais ínfimo grau de ser ou bondade, têm uma função e um lugar como testemunha da glória de Deus, e o mundo seria menos perfeito sem elas. Admitimos que vemos as coisas como feias, destrutivas, ou em outros aspectos como detentoras de defeitos. Agostinho, admitindo isso, né, Agostinho insistiu que tudo isso é inevitavelmente parte de uma variedade infinita que expressa a essência de Deus. Nós, claro, como as nossas mentes limitadas, não vemos as coisas assim. Isso significa, então, que se Deus ou representa a bondade, o bem,
ficar claro, então, na filosofia agostiniana, que só caminhando na direção de Deus é que nós poderíamos ser pessoas boas, realmente plenas e felizes. Somente em união com Ele poderíamos encontrar paz e uma satisfação final. E tem essa passagem, né, muito famosa do Agostinho, né, que ele sugere que a nossa vida é uma vida de ansiedade, de angústia, né, de anseio, e esse anseio só é aplacado quando nós nos colocamos em contato com Deus, né? Ele diz que fizeste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós, que é a ideia do homem como um ser contraditório, assim, ao mesmo tempo que ele é finito, ele anseia, ele deseja o infinito, né? E é apenas nessa busca pelo infinito que o homem de fato se torna um ser menos miserável, né, mais verdadeiro, um ser propriamente